Voltamos! E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como foi a nossa trajetória de sair do Brasil para mudar para Portugal, como foi nossa decisão, como foi todo esse processo, respondendo a pergunta aqui da Alice, que ela me fez a pergunta e eu disse que iria fazer o vídeo, informando, né, como foi tudo o processo, porque tem muitas pessoas que têm curiosidade de saber como foi, o ano que a gente veio, se estava fácil, se estava difícil. Nós vamos contar um relato, como foi que Deus agiu, como é que Deus nos ajudou, né, Gilson, nessa etapa. E ela pergunta assim, ó, ela fez duas perguntas e ela disse, eu de novo, conta pra gente, como foi sua migração, como se deu sua ida para Portugal e tal. Que é a pergunta dela. Nós vamos responder isso agora. Vamos começar. Qual foi o impacto assim, que a gente teve para querer mudar, sair do Brasil para Portugal? Né? O motivo, a razão que a gente fez assim, esse trâmite para sair do Brasil. Quer começar, Jus? Pode começar. Bem, o ponto principal que a gente resolveu sair do Brasil foi a violência no nosso bairro. A violência estava muito fora de controle, né? Então, foram assim, semana por cima de semana, tinha uma morte, tinha uma coisa diferente relacionada à violência no nosso bairro. E isso afetou muito o nosso emocional, o nosso psicológico, né? Tudo isso. Tanto que a gente achava que não tinha impacto nenhum. E eu lembro que a gente fez a nossa primeira viagem que a gente fez, que foi lá dentro do Ceará mesmo, né? A gente fomos para Beberibe passar uns dias. E eu me recordo que tanto eu quanto o Gilson, quando fomos dormir, tivemos nós dois pesadelos relacionados à violência. Que assim, quando foi de manhã eu fui contar para ele, ele disse, olha, eu também tive um sonho assim muito estranho e tal. Então isso já ficou ali, sabe? Aquele impacto de tanta violência que teve, que a gente saiu um pouquinho da nossa rotina e afetou no nosso dia, né? Na nossa noite e tudo. Então, esse foi um dos pontos principais da gente pensar em sair do Brasil. É isso mesmo, né? A gente também já tinha vontade de sair daquela violência, né? Já tinha pedido orientação a Deus, que a gente também tinha ainda tem uma assistência técnica de eletrodoméstico. E botamos dois propósitos. Um era que seria que a gente expandisse a assistência técnica e o outro era que seria a viagem, né? Para onde a gente não sabia. E do nada, que eu sei que não é do nada, tudo vem da vontade de Deus. E eu conheci um senhor que quer dizer, já conheci ele vários anos, que ele era português, e eu não sabia que ele era diretor de um hotel. Nunca me imaginou na cabeça. Simplesmente eu estava no trabalho, na barraca da praia, e encontrei com ele, né, que sempre ele vai de férias para o Brasil, todo mês de outubro, e toquei no assunto. Mas antes eu já estava pesquisando como era a imigração, como era o trabalho aqui em Portugal. E falei com ele, perguntei se tinha trabalho o ano de 2022, automaticamente ele disse que tinha trabalho. E ele perguntou se eu tinha vontade de sair do Brasil, eu disse que sim. Mas enfim, também levei isso a nada, né? Mas aí ele me pediu o contato. E quando foi no dia do meu aniversário, ele ligou para mim e disse: Gilson, você quer trabalhar aqui? E eu disse para ele: não tenho um dinheiro da passagem, não sei como é, se vai dar, não tenho um canto para ficar. E ele simplesmente disse: eu lhe empresto. E foi contando as condições, né? Que era 40 horas trabalhada, folga 2 dias na semana, ia dar um canto para ficar provisoriamente, um alojamento. Ia dividir com outras pessoas, né? Mas de início não ia pagar nada. E me emprestou o dinheiro da passagem.
Aí eu fiz a travessia, né? Meio com medo, com receio. Sempre dava uma desculpa, não quero ir não, não sei o quê. E ele, não, pois vamos. E quando Deus providencia, ele providencia por completo, né? E eu cheguei aqui em Portugal, foi super tranquilo. A época, antes era o final da pandemia, então as coisas estavam, a imigração estava super boa, não tinha muita complicação como tem agora. E ele foi me pegar no aeroporto e tudo. E passei 2 dias, no terceiro dia já estava trabalhando. Esse menino é louco. Já estava trabalhando Desculpa, tem a criança bem aqui que ele tá fazendo gracinha. Vai, continua. e, e como ele foi de acordo com o que ele tinha me. Do jeito que ele falou, cumpriu-se, né? Trabalhava 40 horas, folgava 2 dias, me deu um canto para ficar. E eu disse para ele que eu vinha, mas só estaria por completo se eu trouxesse minha esposa. E justamente com 3 meses eu consegui trazer ela. Foi um pouquinho complicada a entrada dela, mas deu tudo certo ao final, né? Assim, retornando aqui, quando o Gilson fala ali no começo do processo, né? Tipo, a gente tinha uma assistência técnica, tinha não, ainda tem. Agora meu pai que toma de conta. Mas na época nós queríamos expandir essa assistência técnica, queríamos colocar ela bem no centro ali da região onde a gente morava, porque a assistência ela funcionava ali na nossa casa mesmo, tinha lá o espaço para assistência. E na época a gente estava procurando um local, né, para expandir. Então, assim, a gente estava ali naquela vontade de mudar, né, a assistência, colocar mesmo no centro da nossa região ali. E apareceu, né, o Justo conversou com esse rapaz e tudo, falou com ele. E a gente ficou naquela, será que dá certo a gente ir? Será que não dá certo? E aí eu orei, pedi a Deus, né, que fosse feita a vontade dele, qual era o melhor, se seria a assistência, ou se mudar a assistência técnica, e a gente continuaria lá, ou se o plano dele era a gente sair do Brasil. Então, eu estava fazendo o curso, na época eu estava fazendo um curso na Embeleze, e eu passei por uma loja, porque estava muito difícil também de arranjar local para alugar lá no centro, né? Na região que a gente queria, estava muito difícil. A gente sempre estava procurando, mas não tinha mais espaço para alugar. E eu lembro que eu saí do curso e apareceu, tinha lá uma placa com o nome Aluga-se, e era um espaço aparentemente muito bom, muito próximo de lojas ali, ia dar certinho com a nossa assistência técnica, né? E eu peguei o número do ponto. E quando eu cheguei em casa, eu disse: olha, Gilson, liga para ele para ver o preço, essas coisas, tudo, né? Para ver se a gente consegue fazer essa mudança e tal. Só que eu já tinha orado, né? Pedindo a Deus direção, que seria da vontade dele e tal. E eu fiz também, quando eu dei o número pro Gilson, eu fiz a oração novamente. Disse: Senhor, se for da tua vontade, vai estar tudo certo aqui com esse aluguel e tal. E caso a tua vontade seja outra, o Senhor vai nos dar ali o direcionamento, né? Então eu orei e o Gilson entrou em contato, não atendeu, acho que ele até mandou mensagem ali pelo WhatsApp, não me recordo. E tudo bem, eu fui dormir, o Gilson também foi tirar um cochilozinho, que eu chegava mais ou menos perto do horário de meio-dia, 1 hora, então eu almocei ali, fui dormir, e o Gilson também foi dormir. E alguns minutos depois o telefone toca, e o Gilson atende o telefone, começa a conversar e tal. E na minha mente ele estava falando com o cara, né? Porque a probabilidade para mim seria mais fácil ser ali o rapaz do ponto, né? Do ponto comercial. E na verdade quem tinha acabado de ligar para ele era o português, né? O gerente do hotel, já perguntando se ele queria ir mesmo e tudo, confirmando tudo bem direitinho e tal. E ali ele deu um prazo para o Gilson escolher, né, a data que ele queria, que ele precisava do Gilson em Portugal. Então foi o tempo ali que ele desligou o telefone, aí olhou para mim,
Aí falou, eu pensei, né, não, deve ser o cara, deu certo, eu já fui, né, deu certo, é o ponto e tal, e ele não, foi o rapaz ali lá de Portugal, que ele entrou em contato e tal, e ele tá querendo dar um prazo aí pra mim dar uma resposta a ele, que ele tá precisando pro mês tal. Aí eu parei, a gente sentou, porque a probabilidade, realmente, para mim, a probabilidade de isso acontecer era quase zero. Então, assim, foi uma resposta, assim, imediata de Deus, né? Então, nós dois se sentamos ali na mesa e pegamos ali um caderno e começamos a anotar ali as coisas que poderia dar certo, que poderia dar errado e tal. E o Gilson tinha muito medo, muito receio, porque, para quem não sabe, o Gilson já fez uma viagem de cruzeiros e não foi bem sucedida. O Gilson voltou, ele voltou com um surto psicótico muito, muito forte. Então, ele tinha esse receio de realmente de sair de novo do Brasil e acontecer a mesma coisa. Então, ele tinha muito esse receio. Então, nós dois realmente se sentamos, conversamos. Ele já ia, né, com alojamento, passagem de volta. Então, nós dois já tinha aquela vontade de sair, né? Então, nós só fomos ali se organizando para poder conciliar ali para ele tomar a decisão. Então, nós fizemos tudo bem direitinho, fomos olhar qual foram os contras da época que ele foi para o navio e qual seria o a favor dele para agora, para poder mudar. E aí ele tomou a decisão, deu a resposta, né, pro senhor lá. E daí o senhor já veio, já passou tudo que ele precisava, né? O valor que ele precisava para comprar as passagens, deu ali as informações de como ele poderia fazer. E deu tudo certo, o Gilson marcou, não contou nada para ninguém. Levou um tempo, foi que ele foi falar para a família, né? Próximo dele viajar, foi que ele comunicou para a família. E ele foi para Portugal em março, não foi isso? Em março ele viajou para Portugal e eu fiquei no Brasil. E daí ele foi para justamente saber se dava certo, se ele gostava do clima, se ele ia se adaptar ou não. Então ele gostou bastante de Portugal e ele falava para mim, olha, eu não volto mais para o Brasil. Você se prepara para poder vir. E eu fiquei, né, fazendo o restante dos cursos que eu precisava e me organizar para ir para Portugal. O Gilson, na época, ele entrou como turista, tá? Ele entrou como turista e ele conseguiu fazer o processo, né? Que era manifestação de interesse, tudo bem direitinho. E logo em seguida, quando eu fui, eu também fui como turista. Só que eu fui barrada pela imigração. Me levaram para a salinha. Eu passei quase 9 horas, não foi, Gilson? Lá na salinha, aguardando. Muita gente voltou para trás, muita gente, não foi pouca gente, voltou para trás. E assim, eu fiquei muito assim, eu estava tranquila, né? Porque em todo momento eu estava entregue na mão de Deus. Se ele tinha lá descrito que a gente iria sair, se for da vontade dele, a resposta da oração que a gente fez, eu não precisaria estar ali assustada. Mas assim, em certo ponto você fica, porque muita gente vai voltando para trás, eles põem mesmo para voltar. Então você fica aqui naquela, né? Nossa, eu gastei dinheiro para vir até aqui, chegar aqui, voltar. Você fica imaginando como é que eu vou pagar, porque as passagens não são muito baratas, mas eu lembro que o agente da imigração, ele fez as perguntas para mim, eu respondi, aí ele, olha, a gente vai deportar você e tudo. Eu disse, mas não faça isso, eu vim, eu já estou certinho, já tenho um emprego, porque não era pra gente dizer em questão que tinha emprego e tal, mas em nenhum momento eu menti, eu falei a verdade. E ele ficava fazendo assim com a cabeça, você falou que você vinha para trabalhar e não sei o que, foi em cima, foi embaixo, foi buscar o Gilson lá embaixo, que a gente estava esperando lá no aeroporto. Ele foi buscar o Gilson foi lá pra cima, ele falou com o superior dele, eu sei que ele foi em cima, foi embaixo, pegou umas papeladas, deu pra gente, a gente assinou e ele falou, olha, você pode ficar, mas você não pode trabalhar.
né? Aí eu, tá certo. E ele disse, com 3 meses, tudo que tá aqui some, né? Porque acho que o sistema, ele tem ali um processo de atualização, eu não sei. Então ele disse que com 3 meses, tudo que tinha acontecido iria sair do sistema. Então, eu entrei em Portugal, levei ainda um processo, não fui trabalhar imediatamente, eles já queriam, mas não pude, justamente por esse processo. E nós fomos lá lá no órgão, né, que fala sobre questões de trabalhar e tudo, que foi o que disse que eu não podia trabalhar. Nós fomos lá e perguntamos se eu podia e tal, para ela ver no sistema como é que estava a situação, e ela pegou e disse, olha, pode trabalhar, não tem problema nenhum. E aí eu comecei a trabalhar e a vida começou a fluir, né? Em Portugal a gente começou a trabalhar os dois juntos e tal, e começou a dar tudo certo. E quando foi no mês de setembro para outubro, eu descobri que eu estava grávida. Mas eu continuei trabalhando e tudo, mas aí já foi um outro processo, né? Porque a gente já tinha 9 anos de casado e nenhum filho, e a vontade de Deus sempre foi uma criança, ele queria, e para a glória de Deus, Deus nos abençoou com a minha criança, hoje tem 2 anos, né, João? 2 aninhos, isso. E é isso, assim, hoje eu não aconselho ninguém a vir, até porque hoje não dá mais para entrar assim como turista e tentar se legalizar em Portugal, hoje não dá. Se antigamente eu tivesse a possibilidade de ter pego um visto de procura de trabalho, um visto, eu iria entrar dessa forma, porque é uma forma mais legalizada, né? E você não tem esse trâmite de ser parado, ser barrado para entrar. Hoje eu não aconselho ninguém a fazer isso. Se quer mudar, se não tá, pede direção, pede orientação primeiro a Deus. Porque se for da vontade de Deus, tudo vai dar certo, tudo vai correr, tudo vai ser lindo, né, Gilson? Não sei como foi com a gente. Mas eu não aconselho, tu aconselha, Gilson? Não Não dá aconselha, certo. não aconselha, venha com visto, venha direitinho, venha regularizado. Porque aqui você facilita muitas suas coisas quando você vem assim, né? A gente também teve dificuldade para abrir conta, teve um monte de dificuldade por entrar como turista e tentar se legalizar no país. Então, assim, eles começaram a fechar muito as portas. Hoje está totalmente fechado para quem quer vir como turista e se legalizar, você não consegue, você tem que vir ou com visto, ou se você quiser vir passear em Portugal como turista, você pode, e você pode passar ali até 3 meses, né? Você declarando que tem dinheiro para você ficar no local, hospedagem e tudo, você pode ficar até 3 meses, mas você tem que retornar para o país de origem, não pode ficar, não consegue mais se legalizar. Então, nosso relato foi esse. O processo da nossa imigração foi esse, do Gilson foi mais fácil, ele entrou com mais facilidade, e o meu, realmente, eu fui barrada, e não foi uma experiência muito legal. Nós ainda temos outros relatos que a gente passou ali quase 2 anos morando em Albufeira, e depois a gente teve que mudar de cidade, mas isso será um relato para outro vídeo, para contar para vocês um pouco mais das experiências, assim, o que Deus faz com a gente, né, a nossa fé ali, e o que Deus tem proporcionado para cada um de nós, assim, para nossa família. Só tenho a agradecer a Deus, porque em todos os momentos Ele tem sido fiel, Ele tem mostrado que está com a gente. Ele está ali suprindo todas as nossas necessidades, tudo, né, Gilson? Assim, tudo Deus tem suprido. Então, assim, confia, acredita, ora, busca, que a vitória vem, né, Gilson? Com certeza, é isso mesmo. Se você botar Deus em primeiro lugar, o resto vem assim de uma maneira que você nem imagina. Só basta ter fé, né? E é isso, povo. Até o próximo relato. O próximo relato vai ser o nosso processo ali de como foi ali nossa vida ali em Albufeira e a nossa ida para Viseu. Depois a gente vamos comentar ali, explicar tudinho para vocês. E é isso. Beijo e até o próximo vídeo.